Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Johnny do Futebol Cia. E hoje para vocês eu trago aqui especial Clubes de Futebol Champions League. Hoje nada mais nada menos que o atual campeão da edição, Bayern de Munique, do grupo A da Champions. Qual será que é o país dele, se você conhece ou não? Se você está chegando agora ao ramo futebolístico, você vai conhecer um pouco hoje a respeito sobre este clube. Bom, Bayern de Munique, fundado no ano de 27 de fevereiro de 1900, no total de 120 anos, seu mascote é o Berne, o urso. Sua localização fica em Munique, no estado da Baviera. E seu estádio atual é o Allianz Arena, com capacidade total de 75.024 lugares. O clube do departamento esportivo tem outras modalidades, como por exemplo xadrez, handball, basquetebol, ginástica, boliche, tênis de mesa e o Bayern feminino. E o clube também conquistou cerca de 30 campeonatos alemães. Os seus principais rivais é o Borussia Dortmund, o Schalke e o 1860 Munique. A equipe também conquistou cerca de 20 Copas da Alemanha. O seu primeiro título do campeonato alemão, eu esqueci de mencionar aqui, foi na temporada de 31 e 32. Na Europa não é como o calendário brasileiro, que começa em janeiro, termina em dezembro. Começa, se eu não me engano, em julho e termina em junho do ano seguinte. E o clube alemão também conquistou cerca de 8 Supercopas da Alemanha. O seu primeiro Supercopa foi em 1887. E o recente, contra a equipe do Borussia Dortmund em 2020. E seis, se eu não me engano, 6 Copas da Liga Alemã, que em 1997 foi o seu primeiro título. E existem também os títulos internacionais desse clube, como por exemplo 6 Champions League, que é o principal torneio de clube da Europa. Seu último clube em cima do Paris Saint-Germain, do Neymar, por 2-1. E também teve a sua goleada histórica contra o Barcelona com 8-2, com 2 gols do nosso brasileiro Felipe Coutinho. E conquistou a Liga Europa, que é o segundo principal torneio de clubes da Champions, da Liga Europa. É o segundo principal torneio do continente. E também ganhou apenas um título desse torneio na temporada de 95 e 96. Conquistando também uma Recopa na temporada de 66 e 67. 2 Supercopas da UEFA, 2013 e 2020. A última Supercopa da UEFA foi contra o Sevilha, que ele conquistou. E um Mundial de Clubes de 2013. E 2 Copas Intercontinentais. Uma em 76 e a outra em 2001. E agora para vocês eu vou trazer uma lista enorme dos ídolos da equipe alemã. É claro que eu não vou falar todos, mas praticamente alguns nomes conhecidos. Porque se eu falar todos, vai ficar muito extenso o vídeo e acaba não dando espaço para falar sobre o elenco atual. Então, vamos falar sobre alguns jogadores que são ídolos da equipe do Bayern de Munique.
Bom, nada mais nada menos que Beckenbauer é um desses ídolos. Oliver Kahn, que jogou a goleiro, né, que jogou a Copa do Mundo de 2002, que foi vice contra o Brasil. O pai do Thomas Miller, o Gerd Miller, os irmãos Dieter e Uli Honebeck, o Miroslav Klose, o Götze também jogou pela equipe do Bayern de Munique, que é o mais atual, e o Bastian Schweinsteiger, que também é algo mais recente da equipe alemã, que alguns conhecem esse jogador. E também o Toni Kroos, que está atualmente jogando no Real Madrid. O Podolski, que está aposentado. E agora vamos falar sobre os gringos, que são ídolos do clube. E temos brasileiro também. E os gringos, começando por ordem de cada país, né? Por A, B e assim por diante. É o Laudrup, austríaco. Eu não vou citar também os jogadores gringos da equipe atual, porque ainda estão jogando e não se transferiram para outras equipes. Então, tem o austríaco Laudrup, o Van Bilten, belga, o também belga Jean-Marie, o bósnio Salihamidzic, é o bósnio, e temos temos vários brasileiros. Elber, que está na lista do top 10 maiores artilheiros da equipe do Bayern de Munique, que também vou citar aqui para vocês. O Jorginho, Paulo Sérgio, o Thiago Alcântara, que é brasileiro naturalizado espanhol, e também são esses brasileiros, e o Zé Roberto, né, daquele famoso meme, lateral da seleção brasileira, lateral do Palmeiras, daquele famoso meme que roda até hoje. E vamos falar também de outros países, como por exemplo o Kontadinov, da Bulgária, Adolfo Valência, Colômbia, o Mandzukic, croata, o Lerby, da Dinamarca, o escocês Mac Idali, os espanhóis Benhat, Xabi Alonso, que todo mundo conhece, Xabi Alonso, o Donovan, americano, cracaço, jogou muita bola pela equipe do Bayern e também pela equipe pela seleção dos Estados Unidos. O Lizarazu, da França, Ribéry, que não atua mais pelo Bayern de Munique, o Poppin, francês também, Lucas Hernandes, aliás, cortando, né, tirando Lucas Hernandes aqui, não sei porque eu coloquei na lista, mas enfim, corrigindo aqui, o Kufori, o ganês Kufori, o marroquino Benatia, o canadense Hargreaves, o italiano Luca Toni, da ex-Juventus, né, ídolo da Juventus também, o Riccicelli, italiano, holandês Robin, Guerreiro e o Black, e entre outros gringos que fizeram história com a camisa do Bayern de Munique. Bom, antes de falar do seu elenco atual, uma curiosidade também da equipe do Bayern de Munique, que ele que ele trocou 7 escudos para chegar até o sétimo, que é o atual. Trocou 6 escudos para chegar nesse sétimo atual hoje, que está estampado na camisa e no seu estádio. Bom, bora para seus elencos, né? Os seus 3 goleiros são da Alemanha, o Emanuel Neuer, o Nubel também, e o Hoffmann, alemão.
Seus defensores, os alemães Sully, Kimmich e Boateng. E os gringos como Pavard, o Sarr, o Lucas Hernandes e o Alaba, austríaco. O Pavard, o Sarr e o Lucas Hernandes, que eu esqueci de citar aqui, são jogadores da seleção francesa e é isso. E vamos falar sobre os meio-campistas. Os meio-campistas do alemão Gnabry, que está jogando bola. O Goretzka, o espanhol Roca Martinez, o brasileiro Douglas Costa, que está emprestado pela equipe da Juventus, o Davis canadense, que tem uma história incrível, o Tolisso francês. E agora vamos para os seus atacantes. Os alemães Leroy Sané, ou Sané, o Arp e o Miller. O polonês Lewandowski, que joga muita bola. O jogador de Camarões Choupo-Moting, ex-Paris Saint-Germain, que jogou aquela final da última edição. O Zirkzee, holandês. O Coman, francês. E o seu técnico atual é o Flick. E então, pessoal, esse é o elenco atual da equipe do Bayern de Munique. E agora eu vou falar para vocês sobre os jogadores que fizeram mais partidas pela equipe. Vou citar 3 jogadores e os 3 maiores artilheiros da equipe do Bayern de Munique. Bom, os maiores jogadores que atuaram jogando pela equipe do Bayern de Munique é o Oliver Kahn, com um total de 632 partidas pela equipe. O Maier, se eu não me engano, se é esse nome, se não for, perdoem, com 123 jogos pela equipe do Bayern de Munique. E o pai do Thomas Müller, o Gerd Müller, com 616 jogos pela equipe. E vamos falar agora para vocês dos artilheiros da equipe do Bayern. O Gerd Müller, 639 gols. Lewandowski, 253 até esse exato momento, porque ele ainda atua pela equipe. O Rummenigge, 217 jogos, Rummenigge, com 217 gols pela equipe do Bayern de Munique. E também temos brasileiro na lista dos maiores artilheiros do Bayern de Munique, que não é para todo mundo, né, ser artilheiro dessa equipe gigantesca. Então temos brasileiro, o Elber, que ex-Corinthians, ídolo do Corinthians, jogou muita bola também pela equipe alemã, com 139 gols, sendo assim o 8º maior artilheiro da equipe do Bayern de Munique. E é isso, pessoal. A edição da Champions League Clubes de Futebol se encerra por aqui. Vejam outros links do card que está aqui nesses 2 lados aqui. E o futebol em si se encerra por aqui. Fiquem todos com Deus. E semana que vem eu trago o Atlético de Madrid. E o vídeo ficou longo, me perdoem, mas é informação futebolística que eu trago aqui para vocês. E encerrando a transmissão, fiquem todos com Deus e fui!